Titular do Flamengo vira dúvida para o clássico contra o Vasco por conta de dores no pé. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de Andrés Rojas, árbitro colombiano que prejudicou o Mengão, foi excluído do torneio. E vou falar também de Alexandro e Jorginho, desfalque dos últimos jogos, podem reforçar o Flamengo no duelo de amanhã. Então, rapaziada, se eu fosse vocês, eu não pularia esse vídeo, até porque, galera, hoje eu vou prometer que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar que titular do Flamengo pode desfalcar amanhã, rapaziada, no jogo contra o Vasco, eu queria fazer um pedido mais que especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Ó, já aperta aqui o botão, já se inscreve no canal, aproveita e ative o sino de notificação, porque é muito importante, rapaziada. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Mengão, é claro, galera, que vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, rapaziada, agora sim, vamos pro que interessa, vamos para as notícias do nosso Flamengo. E deixa eu começar esse vídeo de hoje, rapaziada, falando, galera, ó, que um titular do Flamengo pode desfalcar justamente amanhã no jogo contra o Vasco ou no clássico contra o Vasco, rapaziada. É isso mesmo. Mas vem dar uma conferida nos detalhes da informação que eu separei especialmente para todos vocês. Olha só, rapaziada, quem é ele? Dá uma olhada. Com dores no pé, Saul Níguez, rapaziada, é dúvida para o clássico contra o Vasco nesse domingo, rapaziada. Saul sentiu um problema no pé esquerdo e foi substituído no jogo contra o Estudiantes e colocou gelo enquanto ficou no banco de reservas, rapaziada. Saul ainda tem o treino desse sábado, que é hoje, galera, mas caso seja vetado pelo departamento médico, as opções de Felipe Luiz são, rapaziada, o Alan, ou Nico de la Cruz, ou Everton Araújo. Ou seja, rapaziada, já no baixo do Jorginho, que está machucado no Flamengo, já no baixo do Jorginho, que é meio campo ali, que tem uma qualidade absurda, que vem desfalcando o Flamengo nos últimos jogos. Agora a notícia é, rapaziada, que Saul Níguez praticamente se machucou ali, sentiu dores no pé no último jogo do Mengão, na Libertadores da América contra o Estudiantes, rapaziada. Com isso, ele vai ser avaliado ainda hoje. Caso ele continue ali com dor no pé, rapaziada, ele vai ser desfalque para o clássico de amanhã, no jogo contra o Vasco, rapaziada. As opções do técnico Felipe Luiz são, galera, ó, o Alan, rapaziada, Nico de la Cruz e Everton Araújo. E se você fosse o técnico Felipe Luiz e tivesse aí essas três opções, rapaziada, Nico de la Cruz, o meia Alan, rapaziada, ou Everton Araújo, quem vocês ali escalavam no lugar de Saul Níguez, rapaziada? Eu vou até pedir, por favor, para vocês deixar aqui nos comentários. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui falando de Mengão, já que eu citei do jogo contra o Estudiantes, deixa eu falar dele, rapaziada, o protagonista do jogo entre Flamengo versus Estudiantes, que foi o árbitro, rapaziada, Andrés Rojas. E a informação que eu apurei aqui hoje para vocês, galera, foi a seguinte, que ele foi excluído do torneio, rapaziada. Eu vou explicar aqui bem para vocês, dá uma olhada. Andrés Rojas, árbitro que comandou o Flamengo versus Estudiantes, está fora do Mundial de Seleções Sub-20, rapaziada. Após o pedido da Conmebol, a informação é do All Sport. Ainda não há uma decisão oficial sobre a participação de Andrés Rojas na sequência da Libertadores, mas a tendência é que o colombiano não volte a apitar a competição. Ou seja, rapaziada, pelo menos uma competição ele já foi excluído. A Conmebol Libertadores está avaliando o pedido do Flamengo e rapaziada, provavelmente ali o Andrés Rojas, ele, rapaziada, árbitro colombiano, não vai mais apitar a Libertadores da América. Ou seja, é um cara mal intencionado, foi pro jogo do Flamengo versus Estudiantes apitar mal intencionado, com intenção, rapaziada, de prejudicar claramente o Flamengo. Ou seja, eu mesmo falei pra vocês que esse árbitro ali
quis prejudicar o Flamengo, não deu pênalti pro Flamengo, ainda expulsou o Gonzalo Plata, rapaziada. Ou seja, tem que ficar de olho porque estão querendo derrubar os times brasileiros na Libertadores da América, rapaziada. Tem que ficar de olho. E a informação é essa, que ele já foi excluído de uma competição, agora falta a Libertadores. Falta ele ser ali banido da Libertadores e jamais apitar, porque quando se vai apitar um jogo, rapaziada, o negócio é sério, tem que apitar certo, galera. Não pode ali querer beneficiar um clube e, rapaziada, prejudicar o outro. Mudando de assunto, galera, ó. E continuando aqui falando de Mengão, agora deixa eu falar de coisa boa, rapaziada. Já que eu falei ali que o Saul Níguez, rapaziada, pode não jogar o clássico de amanhã, agora deixa eu falar do lateral Alexandro e do Jorginho, rapaziada, que pode reforçar pro clássico de amanhã, pode reforçar o Mengão no jogo de amanhã contra o Vasco, rapaziada. Ótima notícia, dá uma olhada. Alexandre e Jorginho treinaram normalmente com o elenco nessa sexta-feira e podem reforçar o Flamengo no clássico de amanhã, rapaziada, contra o Vasco. Dá uma olhada. Pelo Brasileirão, ou seja, rapaziada, o treino desse sábado será decisivo. A informação é de Vender Casa Grande. A dupla não atua desde 25 de agosto na goleada por 8-0 sobre o Vitória, rapaziada. E sobre o Vitória, o ítalo brasileiro ficou de fora por dores na coxa esquerda, enquanto o lateral se recuperava de uma lesão na panturrilha. Ou seja, rapaziada, o Jorginho ficou de fora, galera, ó, por conta de dores na coxa esquerda, enquanto o lateral Alexandro se recuperava na panturrilha, se recuperava de lesão na panturrilha. Ou seja, rapaziada, a informação é que o treino de hoje será decisivo para o técnico Felipe Luiz avaliar tanto o lateral Alexandro como meia, rapaziada, Jorginho. Ou seja, a gente praticamente já tá perdendo o Saul pro clássico de amanhã e não deixa de ser um jogo importante, rapaziada, porque tem o Cruzeiro que vem embalado, tem o Palmeiras que vem embalado. Independentemente se o Flamengo vai jogar quinta-feira na Libertadores ou não, rapaziada, o Flamengo tem que ganhar amanhã, galera. É Maracanã lotado, é a torcida empurrando o Flamengo e a gente tem que ter essa notícia boa, rapaziada, de que tanto o lateral Alexandre como o meia, Jorginho, estão aptos ali para jogar e reforçar o Mengão, rapaziada. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando falando de Flamengo, deixa eu falar de Gonzalo Plata, rapaziada, porque ontem eu falei que o Flamengo iria entrar numa ação ali com a Conmebol Libertadores para tentar anular o cartão amarelo que o Gonzalo Plata levou, rapaziada. Ou seja, depois que eu gravei o vídeo de ontem, pouco tempo depois, saiu a informação que o Gonzalo Plata, rapaziada, vai jogar o jogo de quinta-feira contra o Estudiantes, rapaziada. Ótima notícia, excelente notícia. E ficou mais do que escancarado, rapaziada, o roubo que aconteceu, o escândalo que aconteceu ali no jogo de quinta-feira do Flamengo no Maracanã, rapaziada. Olha só da informação, dá uma olhada. O Flamengo informou que Gonzalo Plata teve o cartão retirado, anulando a expulsão, rapaziada. A Conmebol enviou um ofício no início dessa tarde da sexta-feira, anulando o cartão amarelo, que consequentemente gerou a expulsão de Gonzalo Plata. Ou seja, rapaziada, o Plata está apto para jogar a segunda partida do confronto. É isso, rapaziada. Ótima notícia pro Mengão. Eu sei, né, galera, que o gol que o Flamengo levou, que foi consequência, que pegou na mão, rapaziada, ó, pegou na mão do jogador do Estudiantes, não vai reverter nada. O placar continua de 2-1, mas o Flamengo pelo menos reverteu a situação de Gonzalo Plata, que estava expulso e que seria um prejuízo e tanto pro Mengão, né, rapaziada? É isso, galera. Agora bora pra cima. Tem que ganhar do Estudiantes lá. É um jogo difícil, porém, o Flamengo tem que entrar atento, rapaziada, porque o Estudiantes vai querer ir pra cima do Mengão, vai querer fazer um gol ali logo no início. E o Flamengo, se tiver oportunidade, tem que matar o jogo. Por quê, galera? Ó, que eu tô falando isso? Porque independentemente do que aconteceu, do roubo que esse juiz roubou o Flamengo perdeu diversos e diversos gols no primeiro tempo no jogo contra o Estudiantes. E aquilo ali não pode se repetir mais, rapaziada. Tem a oportunidade, tem que matar logo o adversário, tem que fazer logo o gol, rapaziada, para poder ali se classificar. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando falando de Mengão, deixa eu falar aqui de Pedro, rapaziada, que alcançou uma marca ali histórica dentro do Flamengo. Olha só.
O Pedro alcançou a marca de 150 gols com a camisa do Flamengo. O centroavante, que em agosto já havia entrado no top 10 dos maiores artilheiros da história rubro-negra, rapaziada, ultrapassou Leônidas da Silva e igualou Bebeto na 8ª posição. Neste domingo, o Pedro pode ampliar ainda mais os números diante de um velho conhecido, rapaziada, que é o Vasco da Gama. Entre os 4 grandes do Rio, o Cruz Maltino é o time que mais sofreu gols do centroavante, 8 ao todo, rapaziada, 5 marcados pelo Flamengo e 3 quando estava ainda no Fluminense, rapaziada. Nesse exato momento, galera, ó, o Pedro se encontra na 9ª posição com 150 gols, rapaziada. À frente dele vem o Bebeto, ou seja, com a mesma numeração, né, rapaziada? E se o Pedro fizer um gol amanhã contra o Vasco da Gama, rapaziada, o Pedro ali vai passar do Bebeto, se encontrando ali praticamente na 7ª colocação dos maiores artilheiros do Flamengo, rapaziada. E eu tenho certeza que com facilidade o Pedro ali vai chegar mais longe ali, né, rapaziada? Porque é um cara que tem faro de gols e é um cara que precisa do mínimo para fazer um gol, rapaziada. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui falando de Flamengo, já tem a arbitragem definida para o jogo de volta, rapaziada, na Libertadores da América contra o Estudiantes. Eu vou falar quem é ele, rapaziada, dá uma olhada. O chileno Piero Maza, rapaziada, será o árbitro responsável por Estudiantes versus Flamengo na próxima quinta-feira em La Plata, na Argentina, rapaziada. O histórico dele, galera, ó, ele já apitou jogos do Flamengo. Foi no Flamengo versus San José, na Libertadores de 2019, em que o Flamengo ganhou de 6-1. Apitou Flamengo Vélez Sarsfield, rapaziada, na semifinal da Libertadores de 2022, em que o Mengão ganhou de 2-1. Apitou também Independente Del Valle versus Flamengo na Recopa, em que o Flamengo perdeu. Ou seja, no retrospecto dele de jogos do Flamengo, apitando jogos do Mengão, rapaziada, ele meio que deu sorte pro Flamengo, rapaziada. O Flamengo ganhou ali 2 vezes e perdeu uma com ele no apito, rapaziada. Que ele vinha fazer um ótimo apito, que ele não repita ali o que o Andrés Rojas fez e que ele jamais seja ali o centro das atenções nesse jogo, rapaziada. Bom, galera, ó, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a vocês e desejar um ótimo final de semana para todos vocês, rapaziada. Que Deus abençoe todo mundo. E, rapaziada, se você não é inscrito ainda, aproveita, galera, já se inscreve aqui no canal, porque todo dia eu tô trazendo informações do nosso Flamengo. Já se inscreve aí e ative o sino de notificação. Valeu!